Olá, sejam muito bem-vindos à retrospectiva 2020 do CREFIT 1. Um ano de muitos desafios, um ano que realmente fugiu totalmente ao que se esperava, né, no início de 2020. Então a gente tem muito o que conversar, temos muito o que relembrar das ações e das atividades do CREFIT 1 ao longo de 2020. E para isso, ninguém melhor do que o próprio presidente do CREFIT 1, o Dr. Silano Barros, com quem nós vamos conversar agora. Doutor Silano, olá, seja bem-vindo. Olá, Alamo. É um prazer você nos colocar em contato com os profissionais da circunscrição do CREFIT 1 e como hoje o mundo digital nos permite, com todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estejam nos assistindo. Maravilha. Doutor, não dá para fazermos uma retrospectiva sobre 2020 sem tocarmos no assunto novo coronavírus e a Covid-19, né? E o CREFIT 1, ao longo desse ano, precisou tomar uma série de medidas e de ações para salvaguardar os pacientes e os próprios profissionais. Eu queria que o senhor fizesse um breve resumo de como foi isso aí. Então, meu amigo, no mês de março, o Brasil, então, ele toma uma decisão, né, política através dos poderes executivo e legislativo de votar e decretar o estado de calamidade pública em virtude daquilo que já era um estado pandêmico, já era uma pandemia. Essa pandemia se origina em 2019, por isso o nome Covid-19, é uma pandemia que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já chamava atenção, não para o vírus SARS-CoV-2, mas chamava atenção de que o planeta Terra seria vitimado por uma pandemia. Então, os países não podem dizer que não foram avisados. Então, como da mesma forma, a OMS hoje já fala de que novas pandemias poderão assolar o globo. Mas em março, o Brasil, então, ele decreta o estado de calamidade pública e reconhece a pandemia. No dia 16 de março, então, o CREFIT 1 ele toma a decisão de criar, através de portaria, o Gabinete de Gerenciamento de Crise. O Gabinete de Gerenciamento de Crise foi um instrumento, Álamo, que possibilitou as tomadas de decisões mais rápidas. Para quem não conhece, né, muita gente acha que o Conselho é uma mera associação, e não é. A associação é importantíssima, mas o Conselho ele é uma autarquia pública federal. Existe um colegiado eleito, está acima do presidente. Então, algumas decisões o presidente e a diretoria podem tomar. Outras, é preciso reunir o colegiado, é preciso reunir a plenária. E o CREFIT 1 ainda tem uma circunscrição muito abrangente. São 4 estados, e nesses 4 estados do Nordeste, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com sede em Recife, mas com subsedes em Natal, Maceió, João Pessoa e delegacias em Caruaru, Campina Grande e Mossoró. O CREFIT 1 tem conselheiros de todos esses estados. Então, imagine que reunir esses conselheiros nem sempre é possível em tempo rápido e imediato. Então, era preciso, dado a urgência de tomadas de decisões, criar o Gabinete de Gerenciamento de Crise. Esse gabinete ele foi criado, né? E compôs esse Gabinete de Gerenciamento de Crise os 4 diretores, presidente, vice-presidente, diretor tesoureiro, diretora secretária, a coordenação geral do Departamento de Fiscalização, o DEFIS, compôs também esse gabinete de crise a coordenadora geral de assuntos administrativos e também o assessor jurídico-chefe também compôs esse gabinete de gerenciamento de crise para que as tomadas de decisões fossem mais rápidas. E, obviamente, nós entramos em contato com os 4 governadores, através das suas secretarias de saúde e administração,
E a primeira coisa que nós fizemos foi imediatamente solicitar a convocação de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para a linha de frente. Alguns dos nossos estados, dos 4 estados, como Pernambuco e Paraíba, têm até a rede pública com fisioterapeutas já perfazendo 24 horas nas UTIs, alguns dos serviços já constando fisioterapeutas na emergência, alguns com a própria terapia ocupacional, já na unidade de terapia intensiva também, de modo que esses 2 estados a gente tinha já uma realidade muito diferente dos estados de Alagoas e Rio Grande do Norte, que ainda não tinha a presença desses profissionais, como determina a RDC 7 da Anvisa. Né? Então, o Gabinete de Gerenciamento de Crise ele começou no contato direto através de ofícios GAP, Gabinete da Presidência, para os 4 governadores de estado, seus secretários de administração e secretários de saúde. Obviamente, também com os prefeitos das 4 capitais e das cidades maiores de cada um desses estados, como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Mossoró, Arapiraca. Então, essas cidades maiores também receberam os ofícios GAPs para os seus prefeitos e secretários de saúde, respectivamente, na tentativa de cobrirmos o maior quantitativo de espaço possível com a presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, não só lá na atenção no estado mais grave, nas UTIs, mas também na atenção básica, nas barreiras sanitárias, no território. Né? Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacionais são profissionais que estão desde a atenção primária, atenção básica, até o nível de atenção mais crítico, e, obviamente, esse foi o intuito do gabinete de crise inicialmente. Doutor Silano, a gente entende a função do gabinete de crise, mas a função primordial do Conselho é fiscalizar. E como é que ficou o trabalho do DEFIS durante esse período da pandemia? Como é que o DEFIS atuou de forma a beneficiar esses profissionais e proteger a fisioterapia e a terapia ocupacional? Perfeito, Álvaro. Então, o gabinete de crise, inicialmente, ele envia ofícios aos secretários de saúde, de administração, governadores, prefeitos, solicitando a convocação, através de concurso público, alguns de processo de seleção simplificado, desses profissionais. Obviamente, a função primordial do Conselho é fiscalizar o normativo produzido pelo Conselho Federal. E o que nós fizemos? Nós suspendemos todas as fiscalizações de rotina. As fiscalizações, em geral, elas foram suspensas. E focamos o nosso departamento de fiscalização com atenção integral ao Covid, à pandemia. Então, os nossos fiscais ficaram responsáveis para exercer a fiscalização no sentido de, primeiro, observar a presença do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional em todas as situações que nós poderíamos estar presentes. Onde não era identificado, imediatamente gerávamos um ofício cobrando a presença desse profissional. Também fiscalizávamos a questão dos EPIs, equipamento de proteção individual. E uma das primeiras coisas que o CREFIT 1 fez foi baixar uma diretriz, né, onde recomendações e orientações, onde nós dizíamos que o profissional que não tivesse o EPI não atendia. Porque os nossos profissionais, como profissional da área da saúde como um todo, Álamo, eles são soldados nessa guerra. E o soldado, ele acaba se ferindo. Mas a gente tem que fazer todo o possível e até mesmo o impossível para que nós tenhamos as menores baixas. Porque inclusive nessa questão do EPI, o CREFIT chegou a produzir uma cartilha, né, informativa sobre o uso correto de EPIs. Porque começou toda aquela... O Brasil não estava preparado, como muitos países não estavam preparados. O nosso profissional da área de saúde, como um todo, também não estava preparado. Né? Então, exemplo, vamos aqui fazer um raciocínio mais crítico. A máscara N95 ou PFF2, né, similares. Será que só na pandemia que ela deveria ser usada?
Será que nós nunca tivemos as pneumonias e as tuberculoses dentro das unidades de terapia intensiva, nas enfermarias, nas unidades de emergência? Né? Então, vejamos, será que o fisioterapeuta nunca trabalhou com procedimentos que provoquem, que gerem névoa, aerossol? Então, na verdade, o Brasil, como sempre, né, ele veio fechar a porta depois de roubado. São procedimentos simples que deveriam ser utilizados sempre. Uso de óculos, né, o face shield, ou protetor facial. Né? Então, na verdade, Álamo, nós começamos a fiscalizar o uso desses EPIs, se existia, primeiramente, porque foi aquele caos, aquele corre-corre, nem sempre existia, e muitos hospitais queriam que o nosso profissional fizesse o atendimento sem o EPI correto, e também criou-se aquele pânico e todo mundo queria N95 para tudo. Então a gente teve que criar uma cartilha com a recomendação, com as orientações do uso correto do EPI. Onde é que cabia o uso da N95, do Face Shield, dos capotes, das toucas, dos propés? Onde é que cabia o uso de uma máscara cirúrgica e onde cabia o uso de uma máscara de tecido, por exemplo? Então, uma das primeiras cartilhas que o Gabinete de Gerenciamento de Crise providenciou foi o uso correto dos EPIs e para que o nosso profissional pudesse paramentar e desparamentar da melhor forma possível e sabendo qual a forma que ele estaria mais seguro. Só para se ter uma ideia, Alan, só para fechar esse questionamento, a OMS depois teve um estudo, né, posteriormente, porque nós estamos falando agora em dezembro, mas isso começa lá em março, então, ainda hoje, muito desse vírus e dessa pandemia ainda é interrogado, mas hoje sabe-se que o maior número de contaminação de profissionais da saúde no mundo não foi durante o procedimento com o contaminado, mas sim durante a desparamentação. Então, veja como o profissional ele não sabia desparamentar. Né? E sem falar, Alamo, que quantas e quantas vezes, não só na fisioterapia e na terapia ocupacional, mas a medicina, a enfermagem, teve que recrutar profissionais que não estavam habituados à UTI, à emergência, né? Profissionais que nunca pisaram no UTI tiveram que ir pisar no UTI. Então, esses profissionais realmente tiveram que ser capacitados a paramentar e desparamentar, e era uma capacitação de 15 minutos, de 20 minutos, precária, e nós tivemos uma contaminação elevadíssima de profissionais da área de saúde. Só digno de nota, o Brasil teve um terço dos profissionais da área da saúde contaminados no mundo. Isso é muito grave. Isso é algo para reflexão. De todos os profissionais da área da saúde contaminados no mundo, um terço estão no Brasil. Doutor Silano, durante a pandemia, a fase mais aguda, né, digamos assim, mais crítica, o Conselho também precisou recomendar o fechamento dos ambulatórios, das clínicas, suspensão dos atendimentos eletivos, né? O senhor acredita que essa foi a fase mais difícil do gabinete de crise, que o gabinete de crise teve que atuar? Álamo, tudo foi difícil, tudo foi muito difícil. Mas eu acredito que uma das coisas mais difíceis é gerenciar um território tão grande. E aí eu aqui abro aspas por uma questão de responsabilidade. O Crefito 1 vem pedindo o desmembramento do seu território há muito tempo ao Conselho Federal. Temos estados como Sergipe, com 1.900 profissionais, virou um Crefito. Não estou criticando o desmembramento de Sergipe, do estado da Bahia, que era o antigo Crefito 7, hoje o Sergipe é Crefito 17. Eu estou parabenizando. Mas eu vejo o estado da Paraíba com mais de 5.000 profissionais e a gente ainda não desmembrou. Eu vejo o estado do Rio Grande do Norte com mais de 4.000 profissionais, chegando a 5.000, o de Alagoas com 4.500 profissionais e não desmembrou. Então, é um território muito grande para que a gente possa tomar conta de todo esse território. E chega numa pandemia como essa, veja que situação. Enquanto que o estado de Pernambuco tinha uma diretriz, decretos, através do seu governador, no estado da Paraíba, o decreto tinha um outro momento. Orientação. No Rio Grande do Norte, idem. Em Alagoas, idem. Então, é um Crefito só, mas que tem que estar em 4 estados, com governos diferentes, com normativos diferentes e vivendo momentos diferentes. Por exemplo, quando o Pernambuco estava no seu auge, Rio Grande do Norte e Alagoas ainda não tinham um grande número de casos.
Quando o Rio Grande do Norte e Alagoas começaram a ter um número de casos elevado, Pernambuco já estava descendo aquela curva, né? Então, veja que a gente tem que trabalhar com diretrizes diferentes, momentos diferentes. E aí, o que é que acontece? Aqui em Pernambuco, o governador mandou suspender, só ficou o que era essencial. Aí todo mundo assim, mas a saúde é essencial. Aqui o decreto do governador de Pernambuco determinou que, mesmo na área da saúde, se fechasse consultórios ambulatórios, porque eram questões eletivas, só ficava o que era urgência e emergência. Ora, para a medicina e para o odonto isso é muito fácil. Por que é fácil? Porque todo consultório médico, em geral, clínica médica, não trabalha com urgência e emergência. O que trabalha com urgência e emergência já tem lá o nome, né? Centro de urgência da emergência. Então, é muito fácil. Fecha isso aqui e abre o que é urgência. Abre o que é emergência. Para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, a urgência e a emergência está no paciente. Então, existem pacientes que requer a urgência da continuidade do seu tratamento. Ele não poderia ter interrompido o seu tratamento. E existem pacientes que poderiam ter postergado para depois a continuidade do seu atendimento. Mas o ambiente, Alan, a clínica é a mesma, o consultório é o mesmo. Então, o CREFIT 1, o que é que ele fez através do seu gabinete de gerenciamento de crise? Nós orientamos aos 4 estados, né? Essa foi uma das primeiras recomendações, que deveriam ser suspensos atendimentos que poderiam ser suspensos. E quem deveria fazer essa análise é o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional. Ele é que conhece o seu paciente. E ele sabia qual paciente que poderia estar suspenso o atendimento e ser retomado posteriormente, e o paciente que ele não podia suspender o atendimento. Então, não houve aquela determinação geral de que fecha todas as clínicas, consultórios ambulatórios. Foi uma orientação relativa. No estado de Pernambuco, houve um decreto do governador que assinou embaixo, mas nos outros 3 estados da circunscrição do prefeito 1, não houve essa determinação do governo do estado. Então, a área de saúde tem que ficar aberta. Foi o paciente que evitou ir ao consultório, evitou ir ao ambulatório. Ao mesmo tempo, Alan, muitas prefeituras queriam manter aberto o ambulatório de pacientes que não tinham a necessidade de estar ali. E aí, obviamente, o CREFIT 1 passou a fiscalizar e, na fiscalização, determinar. Olha, o que é que tem que fechar, o que é que tem que permanecer aberto. Então, muitas vezes, o bom senso dos gestores de saúde não prevaleceu e, nesses casos, o CREFIT 1 teve que enviar documentos determinando o fechamento ou mesmo que tivesse uma certa maleabilidade para permanecer atendendo aqueles casos que eram mais críticos e que deveriam ser atendidos. E me lembra também, Alamo, que nós começamos a observar que o paciente ele esvaziou os consultórios e as clínicas, né? Os ambulatórios. Com medo, ele não foi. E aí, nós tínhamos ali vários problemas. 2, para citar logo de cara. O primeiro, esses pacientes que deixaram de ir e precisavam ter a continuidade dos seus atendimentos, esses pacientes iriam intercorrer, iriam ter mais sequelas, ia ser pior para aquele paciente, para a sua saúde, né? Eles iriam evoluir. E, por outro lado, nós sabíamos que muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais sobrevivem nos seus atendimentos, nos seus consultórios, das suas clínicas. Então, o CREFIT 1 enviou a todos os prefeitos das capitais e das cidades maiores, enviamos também aos governadores de estados, primeiro, uma solicitação de que os impostos e tributos e taxas fossem revistos, né? Porque como é que o profissional que teve uma perda financeira muito grande poderia continuar arcando com isso? E segundo, né, para que a gente pudesse também, pedimos ao Conselho Federal, ao COFITO, né, também uma análise dessa questão da anuidade. Como é que a gente solicita à Prefeitura, ao governo do Estado, né, uma reflexão sobre o tributo e nós não fazemos esse dever de casa. Então, também solicitamos ao Conselho Federal que revisse, né, essa questão da anuidade no ano de 2020. Pedimos também ao Conselho Federal que analisasse a questão do teleatendimento. O Conselho Federal ele não tinha normatizado sobre teleatendimento, e aí nós pedimos que temporariamente, mesmo que fosse temporariamente, observasse o teleatendimento, porque alguns pacientes, nós sabemos,
não são todos os pacientes que podem ser acompanhados, né, de forma remota, mas alguns pacientes poderiam ser acompanhados de forma remota. E muita gente, é incrível como tem fisioterapeuta, que tudo que você faça vai ter sempre o crítico, aquele que vai sempre, né, dizer, tá errado. Olha, talvez os seus pacientes não possam ser acompanhados de forma remota, mas o do outro colega tem pacientes que podem. E o COFITO, ele lança que a consulta, o primeiro atendimento, a avaliação tem que ser presencial, e depois o paciente poderia ficar sendo acompanhado. Obviamente, eu repito, aquele paciente que pudesse ser acompanhado de forma remota. Isso foi E que bom talvez, para o paciente. doutor Silano, essa questão do teleatendimento tenha sido justamente a saída que muitos profissionais encontraram no auge da pandemia para poderem tentar manter seus atendimentos e seus ganhos financeiros, né? Foi, mas, acima de tudo, acho que o que foi melhor, Alan, é que o paciente não teve tanta perda, porque ele Uhum. tinha aquela responsabilidade de, naquele horário, entrar em contato com o seu fisioterapeuta, com o seu terapeuta ocupacional, e de forma remota ele fazer a sua fisioterapia, fazer a sua terapia ocupacional. Não foram todos os pacientes, mas para muitos pacientes isso fez uma diferença grande. O Conselho Federal atendeu a solicitação do CREFITO 1, também de outros CREFITOS, não foi só do CREFITO 1, e ele normatizou, está validado ainda, é temporário, nós não sabemos como é que isso vai acontecer, pois a normativa acaba com o Conselho Federal, o COFITO, mas foi normatizado, sim, mesmo temporariamente, esse teleatendimento. Isso também foi uma solicitação do Gabinete de Gerenciamento de Crise. Eu acho que uma coisa que também a gente não pode deixar de tocar nesse sentido foram as lives, né, que o Conselho realizou ao longo dos meses também, né, tocando em vários assuntos, né, tanto na questão da saúde mental, assuntos abordando a própria atuação da terapia ocupacional, do terapeuta ocupacional na questão da pandemia, a sua atuação nas UTIs, né, a fisioterapia também. Então, acho que essas lives também elas tiveram uma função muito educativa, né, ao longo desse ano. Perfeito. Não adianta só você estar num momento como esse querendo cobrar, né? Então, as lives, elas existiram no sentido de orientar da melhor forma possível, de abrir um espaço para discussão. Eu acho que isso é importante, é ouvir o profissional que está lá na ponta. Então, ele podia criticar, ele podia fazer cobranças. E algo que foi tão importante, porque a gente tocava em alguns assuntos polêmicos. Olha, entre os meses de março a outubro, nós enviamos 968 ofícios GAPRE. Foram respostas profissionais. Provocamos o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos de cada estado, o Ministério Público do Trabalho. Então, olha, eu até pensei assim, eu digo, rapaz, eu acho que vai cair muito a demanda quando começou tudo isso, e nós tivemos a demanda que, embora de uma única pauta, né, porque todas as comissões e GTs do CREFITO tiveram suas atividades suspensas, mas era uma pauta única, que era a Covid-19, mas acredito que nós tivemos um trabalho triplicado, né, em virtude dessa demanda. Então, assim, essas lives elas foram importantes porque a gente orientava, mas a gente abriu espaço para o profissional falar e criticar, e ele trazia isso de volta, e aí fazia com que, fora da live, quando ele nos provocava, a gente pudesse tocar no Ministério Público, tanto no Ministério Público Estadual, Federal, como no Ministério Público do Trabalho, governos de prefeitura, e a gente tinha esse retorno, né? Retorno, às vezes, daquilo que era positivo, a abertura dos hospitais de campanha, a convocação de profissional, mas também daquilo que era negativo, o estrangeiro da alegria, prefeito que queria colocar o seu parente ali dentro, que não abria concurso público. Nós notificamos o Ministério Público, governadores de estado que se aproveitaram desse momento. Infelizmente, num momento tão difícil, que ceifou a vida de tantas pessoas do mundo, nós temos ainda aqueles políticos que se aproveitam, né, da oportunidade para superfaturar, para evitar uma licitação. Então, quando nós sabíamos de situações desse tipo, imediatamente nós notificamos o Ministério Público respectivo daquela pauta, daquele assunto, para que a gente pudesse rapidamente ter a correção devida. Doutor Silano, a gente falou do DEFIS, né, que é uma parte importantíssima do dia a dia do Conselho, mas nós também temos as comissões e os GTs, né, que também são entidades, são atividades muito importantes para um conselho profissional. E as comissões do CREFITO 1, apesar das dificuldades com a pandemia, elas não pararam, elas continuaram
produzindo, né? E mesmo assim os seus membros também se reunindo à distância, que acho que foi um ponto muito, muito importante aí também para manter circular essa informação, né? Eu vou só finalizar a questão do DEFIS, que você foi falando, aí vai me lembrando, com tantas coisas que a gente vai lembrando do assunto. Então, o Aham. DEFIS não fiscalizava somente a questão do EPI. O DEFIS, ele também fiscalizava a questão das escalas, né? Então, nós tivemos hospitais em que a gente não tinha o cumprimento da RDC 7, já uma luta de muito, nós já judicializamos diversos hospitais, ganhamos alguns, perdemos outros, né? Então, o fiscal também observava o cumprimento da RDC 7 nas UTIs, o cumprimento das nossas resoluções nas enfermarias, fiscalizava o atendimento que estava acontecendo em ambulatórios com aglomeração. Daí foi necessário escrever, né, toda uma diretriz para que, quando fosse começando a atender a volta, esses pacientes voltassem ao consultório ambulatório. Como é que a clínica ou consultório ambulatório iria proceder? Também na atenção domiciliar, né? Então, o CREFIT 1 ele preparou primeiro uma recomendação lá atrás, depois uma diretriz para o estado de Pernambuco e depois uma diretriz para os 4 estados, né? Uhum. E, nesse sentido, os fiscais também tinham essa responsabilidade. Eu não vou citar o nome, mas teve alguns hospitais, inclusive um hospital, que criou uma UTI neo-Covid. Então, eles tinham uma UTI neo não Covid em um determinado andar do hospital, e no andar superior, ele criou uma UTI neo-Covid. E forçava que a equipe da UTI não Covid fosse atender a UTI Covid. Aí ele tinha o fisioterapeuta. Ele chegava lá, ele paramentava, desparamentava e voltava para outra UTI. O risco de contaminação cruzada era imenso, né? Então, Uhum. nós imediatamente entramos e proibimos essa manobra e exigimos que o hospital tivesse uma equipe diferenciada para aquela outra. Isso foi cumprido. Nós tivemos um outro hospital que o diretor disse que o EPI era prioridade dos médicos, depois dos enfermeiros, depois dos técnicos de enfermagem, e por último, se sobrasse esse EPI, seria do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Foi necessário acionar o Ministério Público também. Tivemos um outro hospital em que as máscaras distribuídas a esses profissionais foram máscaras de péssima qualidade, que na própria embalagem já dizia que era uso não hospitalar. Então, nós acionamos imediatamente a Nada. vigilância sanitária, que suspendeu a distribuição daquele equipamento. O profissional não sabe, né? Mas o corre-corre foi grande. Com relação às comissões, no primeiro momento, as comissões tiveram todas as suas atividades suspensas, os IGTs tiveram suas atividades suspensas, porque nós focamos apenas na questão Covid. Aí houve, como tudo na vida, a gente vai se adequando, né? Então, começou, aquelas plataformas, o Google Meet, o Zoom e outras mais, favorecendo as reuniões virtuais. E aí, as comissões começaram, né, a se encontrar de forma virtual para começar a produzir, até porque, Alan, nos diversos materiais que nós produzimos, foram muitas cartilhas, foram recomendações, foram diretrizes, orientações, e esses materiais eram desenvolvidos pelas próprias comissões e GTs do CREFIT. Então, Uhum. obviamente, eles se encontravam de forma remota para a produção desse material esse que foi usado também pelos governos do Estado, pelas secretarias de saúde estaduais e municipais, e nós também replicávamos, por exemplo, as diversas associações de especialidade da fisioterapia publicaram muito. Parabéns a todas elas, É verdade, né? é Nós verdade. tivemos, por exemplo, a Sobrafi inigualável, né? A Sobrafi publicando material praticamente diariamente, recomendações. Eu acredito que o fisioterapeuta da unidade de terapia intensiva não se sentiu órfão, né? Ele tinha esse material da Sobrafi disponibilizado gratuitamente com recomendações quando fazia no início a suspensão da VNI, depois quando a VNI era segura, aí surgiu os modismos, a cápsula Vanessa, a Sobrafim teve que se pronunciar junto com as associações de medicina, né? A Abrafim também produziu muito, a Abrafisme produziu, a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, né? Então foram diversas associações da fisioterapia, a Abrato da terapia ocupacional também se posicionando, e isso foi muito importante. Foram diversas, e eu peço perdão se eu esqueci aqui alguma associação, mas olha, as associações produziram muito e nós tínhamos que replicar,
né, a produção dessas associações para poder chegar no profissional as melhores orientações, né? A FENAFISIO orientando os donos de clínicas e consultórios, né? A Abracid, através da fisioterapia domiciliar, nos ajudaram na construção das nossas diretrizes. Então, isso foi muito importante também. Me lembra que a Benfísio foi uma parceira, né, importantíssima quando o governo federal começou a publicar, através do Ministério da Educação, as normativas sobre a formação antecipada, a graduação antecipada, os estágios, né? Então, a Benfísio foi parceira imediata. Ela já saía com uma nota, a gente replicava, a gente provocava, com menos de 24 horas a gente já tinha um retorno. Então, eu acredito que essas associações elas foram importantíssimas nesse processo e a gente precisava estar trabalhando junto nesse momento. Também acho que vale a pena a gente tocar em alguns assuntos também, porque justamente por conta do uso das novas tecnologias e dos atendimentos à distância, aquela coisa toda, a própria fisioterapia e a terapia ocupacional começaram meio que ser atacadas direta ou indiretamente por outras profissões. E nisso a gente pode citar muito bem a questão da educação física, né? Que às vezes fisioterapeutas davam algum tipo de orientação e a educação física dizia, isso não é fisioterapia, isso não é fisioterapia, é educação física. Ou então o educador físico fazia alguma atividade à distância e a fisioterapia dizendo, isso não é educação física, isso é terapia ou fisioterapia. Então, houve muito desses percalços ao longo desse tempo também, assim como os costumeiros ataques da medicina, né, tentando tirar direitos dos profissionais. Não é isso? Eu olho essa situação, a gente tem que ter muita cautela, né? Porque depende do momento. Acabou que hoje nós colhemos bons frutos. É preciso ter a maturidade para navegar também em águas turbulentas. Eu tenho um grande amigo, empresário, ele diz que ser bom no bom é bom demais. Eu quero ver ser bom no momento ruim. E é preciso ter serenidade. Vejam, realmente, quando alguns fisioterapeutas queriam orientar exercício físico, alguns profissionais de educação física criticavam. Nós sabemos que o exercício físico ele pode ser prescrito por diversos profissionais. O exercício físico ele é um recurso, e no Brasil todo recurso é livre. O que é privativo de uma profissão é a sua finalidade. E mesmo assim, quando a gente trabalha de forma interdisciplinar, é preciso conhecer um pouco do fazer do outro, para que a gente possa orientar o nosso fazer sem prejudicar o fazer do outro. Mas isso foi importante. Importante porque hoje eu posso dizer que, ainda na pandemia, ainda no momento, né, crítico da pandemia, nós começamos a trabalhar com o CREF do Rio Grande do Norte, né? Então, tivemos uma reunião entre a diretoria do CREF Rio Grande do Norte, que é o Conselho Regional da Educação Física, e o CREFITO 1, e a partir dessa reunião surgiram diversas reuniões com os departamentos de fiscalização. E a gente começou a resolver problemas que eram problemas conjuntos das duas profissões. E ainda hoje existe essa pauta. O CREFITO 1, através dos seus conselheiros do Rio Grande do Norte, estão reunidos com uma agenda positiva com o CREF do Rio Grande do Norte, e já vamos agora, em 2021, começar a fazer as fiscalizações conjuntas entre CREFITO e CREF. O mesmo, Alan, acontece agora no estado de Alagoas. Então, eu estive há 2 semanas, né, numa reunião com o presidente do CREF de Alagoas, era o último dia dele, porque ele estava indo para o Conselho Federal, o vice estava assumindo, também estava na reunião, eu estava com o conselheiro Charles, lá de Alagoas, e nós tivemos a oportunidade de lançar um trabalho similar ao que já vem acontecendo no Rio Grande do Norte. Então, em Alagoas, nós demos o primeiro passo, os DEFIs vão se reunir para começarmos a discutir, né, uma orientação do que é fisioterapia, do que é terapia ocupacional, do que é educação física, tendo esse entendimento, principalmente de temas que são ali meio limítrofes, né, para que esses dois conselhos possam fazer fiscalizações conjuntas. Ao mesmo tempo, nós tivemos, como você falou aí, algumas entidades médicas partiram para tentar coibir a ação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, mas nós tivemos médicos
médicos que estavam na ponta defendendo a fisioterapia, a terapia ocupacional, indo de encontro a essas entidades, dizendo que aquele era um momento de união dos profissionais da área da saúde. E eu acredito que nós Inclusive saímos divulgando fake fortalecidos. news, infelizmente. Isso ficou a cargo das entidades, mas eu quero aqui, nesse momento, destacar que, no contexto amplo e geral, nós tivemos os profissionais da saúde bastante unidos. Nós tivemos, em alguns momentos, desencontros com a enfermagem, mas foram muito mais encontros do que desencontros. Então, eu acredito que também nesse momento de pandemia, eu sempre digo, eu não tenho aquela frase de que foi preciso uma pandemia. Não, nunca foi preciso uma pandemia. A pandemia foi um momento realmente muito infeliz do planeta. Né? Nós poderíamos evitar ou não, isso é uma questão que nós vamos ter que parar e pensar muito, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, sobre esse adoecimento do planeta, mas acredito que, nos momentos de maiores dificuldades, nós soubemos nos adequar. E acredito que a área da saúde ela enxergou a necessidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Por isso que houve uma crítica, e eu vi crítica, inclusive, de médicos, a revista Isto É, quando recentemente publicou que os médicos eram os profissionais do ano. E, na verdade, muitos dos médicos disseram não, os profissionais da saúde como um todo são profissionais do ano. Olha, quantos pacientes, quantos profissionais, desculpa, da área da saúde perderam as suas vidas nessa batalha? Quantos médicos perderam as suas vidas nessa batalha? Enfermeiros e técnicos de enfermagem, acredito que por ser a categoria de maior quantidade, né, dentro da área da saúde, teve também a maior quantidade de perdas desses guerreiros, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Aqui na nossa circunscrição, quantos fisioterapeutas que estavam na linha de frente lá na UTI perderam, né, as suas vidas, os entes queridos perderam as suas esposas, os seus maridos, pais, filhos, né, que estavam amigos, que estavam na linha de frente. E é isso que a gente precisa analisar. Sabe que muitas dessas mortes, Alan, poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma área da saúde melhor remunerada, uma qualidade de trabalho melhor, com qualidade de material de proteção individual melhor, com escalas bem definidas. Quantos desses profissionais saíam do hospital de campanha, tomavam um banho, saía correndo para pegar um outro hospital de campanha, às vezes um terceiro? Tem vários profissionais da área da saúde, Alan, que se não iam mais em casa, né? Então, nós temos o sistema de saúde que precisa ser revisto, não o SUS. O SUS, muito pelo contrário, não foi pior por conta do SUS. Ainda bem que o Brasil tinha o SUS e tem o SUS. Mas esse SUS ele precisa ser olhado com mais carinho pelos poderes públicos. E eu não estou falando somente do governo federal. Eu falo de governos estaduais, de governos municipais, porque o SUS ele está em todas as esferas de governo. É preciso ter mais carinho e atenção. É preciso ter mais respeito com o profissional da área da saúde. Os aplausos das sacadas, das varandas, óbvio que era muito bom para esses profissionais da saúde. Mas mais do que isso, o profissional da saúde brasileira ele exige respeito, dignidade. E a dignidade e o respeito vem de uma melhor remuneração, de uma melhor condição de qualidade de trabalho, com escalas de trabalho, jornadas de trabalho mais humanas, né? Porque os nossos profissionais como um todo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, nós somos os verdadeiros soldados dessa guerra. Nós fomos os verdadeiros heróis dessa guerra, junto com outros profissionais que não pararam, como aqueles profissionais da limpeza urbana, aqueles profissionais que estavam na limpeza dos hospitais, aqueles profissionais que garantiam a alimentação. Né? Então, nós precisamos ter uma sociedade que tenha mais respeito pelos seus heróis. Esses heróis nem sempre estão usando capas, às vezes estão usando luvas, máscaras, e é preciso ter respeito, principalmente por aqueles que muitas vezes são invisíveis para uma certa parcela da sociedade. Então, acredito que, apesar desses ataques, que você bem mencionou e existiram, acredito que a gente sai fortalecido nesse sentido, porque é preciso aprender a trabalhar de forma integrada e no dia a dia
dentro dos hospitais de campanha, no território, lá na atenção básica. Isso foi necessário. Eu acho que a atenção básica, ela exportou esse modelo, né? Porque lá, na saúde coletiva, a gente tem um verdadeiro entendimento do que é trabalhar de forma integrada, de forma interdisciplinar. Então, é preciso que isso também evolua para todos os níveis. Dentro de uma UTI, sabe-se que ninguém faz nada sozinho, né? É preciso que todos esses profissionais estejam trabalhando de forma conjunta. Então, no final, essa questão dessa tentativa de reserva de mercado de algumas entidades de outras profissões acabaram que foram esclarecidas, algumas estão judicializadas. É necessária vigilância, sim, vigilância, mas, acima de tudo, o trabalho se impõe, a necessidade se impõe, e os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais mostraram que a sua presença na saúde brasileira é imprescindível. Falamos muito de pandemia, falamos muito de coronavírus, falamos de Covid-19, mas tem um assunto que a gente tem que abordar, que foi lá no iníciozinho do ano, né, e que não teve nada a ver com pandemia, e que trouxe muita mobilização em todo o Brasil, que foi a questão da eleição do COFITO, né? E que nós sabemos do resultado, sabemos da maneira como foi feita, né? Porque pela primeira vez em muitos anos, uma eleição do COFITO deixou de ser uma caixa de Pandora, né? Para ser transmitida ao vivo, né? Pelas redes sociais, né? E a gente trazendo informes contínuos sobre o que estava acontecendo lá na sede do COFITO durante o processo de eleição. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouco, revisitasse aí um pouco essa questão da eleição do COFITO, que foi em fevereiro. Bem, eu começo a falar fazendo uma distinção. Vou procurar a responsabilidade, porque aqui agora estou falando em nome do CREFITO 1, como presidente do CREFITO 1, então eu não quero partidarizar esta conversa, eu vou então tentar politizá-la da melhor forma possível. A eleição do COFITO, independentemente de quem ganhou, de quem perdeu ou de quem disputou, é um processo eleitoral que está previsto na Lei 6316, essa lei de 75. Nós temos resoluções que são anteriores à Constituição de 88. A própria Lei 6316, ela é anterior à Constituição de 88. De modo que o processo, como essa eleição acontece, precisa ser revisto. Não é? Ainda é uma eleição indireta. Enquanto que os conselhos regionais, as suas eleições acontecem de forma direta. Então, nós, que estamos nos conselhos regionais, somos submetidos ao voto do profissional, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Já o Conselho Federal, que é quem normatiza e regulamenta as duas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional, ainda é submetido a uma eleição indireta. A minha maior crítica é o modelo. Eu não vou criticar a gestão, não me cabe, nesse momento, enquanto presidente de CREFITO, discutir situação ou oposição. Cabe discutir a forma. Então, vejamos, é criado um colegiado nas vésperas da eleição, né? Esse colegiado é composto por um delegado de cada CREFITO. Esse colegiado ele vai analisar as chapas, seja chapa única, ou duas, ou três, ou quatro, ou infinitas. Então, esse colegiado ele vai analisar toda a documentação, ele vai ver se existem recursos, se já existem pedidos de impugnação. Então, esse colegiado ele analisa. Esse mesmo colegiado tem os seus representantes. Porque, veja, hoje são 18 CREFITOs no Brasil, é um delegado por cada CREFITO, são 18 delegados. Mas as chapas que concorrem ao Conselho Federal são formadas por representantes desses CREFITOs, seja situação ou oposição. Então, quem avalia a documentação é um colegiado que, de uma certa forma, tem um interesse nessa eleição, porque os seus pares ali são candidatos. E quem vota é esse mesmo colegiado. Então, é um processo eleitoral que não me parece mais cabível para o momento que estamos vivendo. Então, depois da Constituição de 88,
A forma de eleição mais democrática é a eleição direta. Acredito que devemos, todos nós, independente de ser COFIT ou CREFITOS, todos nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nos esforçarmos juntos aos representantes políticos, porque tem que vir através de uma lei federal, né? É preciso mudar a forma como esse processo eleitoral do COFITO acontece. É preciso que se tenha um outro formato e que se dê transparência a esse processo, como é nas eleições do regional. Por quê? Porque, como você mesmo falou, durante décadas, que as eleições do Conselho Federal sempre foram a portas fechadas, eleito por um colegiado, como eu aqui estou falando, que ele analisa, ele vota e ele participa da eleição, né? Então, isso é inadmissível nos dias de hoje. Então, acredito que nós devemos fazer, empreender esforço para que isso mude. Já foi um grande passo, porque na eleição de fevereiro deste ano, alguns CREFITOS transmitiram ao vivo, embora que outros quisessem impor uma certa lei da mordaça, uma certa forma de continuar a portas fechadas, mas houve uma transparência, isso foi divulgado ao vivo, para que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional tivesse o direito de saber como as suas lideranças estavam sendo eleitas e pudessem cobrar dessas lideranças. Então, aqui fica somente a minha ressalva da formatação desse processo eleitoral. Acredito que nós temos, todos nós, a obrigação de empreendermos esforços para mudar essa forma de eleição do Conselho Federal. Então, doutor Silano, eu queria encerrar o senhor dando a sua visão, quais são as perspectivas para a fisioterapia, para a terapia ocupacional e para o CREFITO 1 em 2021. O que é que o senhor vislumbra aí para esse próximo ano? Em primeiro lugar, nos resta apelar, pedir, implorar para que a ciência encontre a vacina, né? Já existem várias, inclusive em teste, outras já sendo utilizadas, mas que isso possa ser realmente eficaz, que os governos dos países possam empreender um cronograma de vacinação para a sociedade, porque de nada adianta você ter alguns vacinados e outros não, né? É importante, mais do que isso, Alan, é importante que a saúde mundial ela comece a ser olhada de forma diferenciada. Porque a gente não só pode trabalhar para apagar o fogo. E foi isso que o mundo fez. É preciso trabalhar para evitar. Do mesmo jeito que hoje já existe todo um planejamento para um incêndio, se acontece um incêndio num prédio, como é que vai ser feito numa escola, como é que é um programa de evasão no shopping. Os países precisam também ter toda uma programação para criar barreiras à propagação de vírus, bactérias e fungos e que evitem as pandemias. Então, é preciso pensar numa maneira de se atuar preventivamente e emergencialmente, mas de forma mais direcionada, coordenada, e não da forma que nós agimos no mundo inteiro. A crítica também recai sobre o Brasil, porque alguns países responderam de forma melhor e outras de forma de uma forma menos adequada. Mas, acima de tudo, nós vimos que o mundo inteiro não soube agir da melhor forma. E isso, independentemente de país ser desenvolvido ou em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Você vê que os Estados Unidos é uma das maiores economias do mundo, né? E é um dos países que teve o maior número de mortos e contaminados. O Brasil é um país em desenvolvimento e que teve um dos maiores números de mortos e contaminados. Nós tivemos o Reino Unido, inclusive, desenvolvendo uma cepa agora, fruto de uma mutação. Nós tivemos países da Europa também passando por situações difíceis. Mas o que nós não podemos admitir é que a ciência não esteja à frente desse processo, né? Infelizmente, o descrédito na ciência, e principalmente no Brasil, onde a coisa ficou partidarizada, é ridículo.
porque é preciso se respeitar o profissional de saúde, é preciso se respeitar a ciência e não provocar um retrocesso que nós estamos vendo, né? É a questão do negacionismo da doença, o negacionismo do vírus, agora eu aceito a doença, mas não aceito a vacina, o negacionismo dos processos. Olha, o isolamento social, em nenhum momento, ele combateu a pandemia. O isolamento social não vai derrotar o vírus, mas ele, em um Uhum. determinado momento, foi importante para evitar o colapso da saúde brasileira, o colapso da saúde mundial. Então, todos os países fizeram isolamento social. Mas aqui, isso virou tema de discussão política. Claro que esse isolamento foi em um determinado momento. À medida que a gente começa a ter uma diminuição da quantidade, né, de casos, que a gente começa a ter uma abertura maior de leitos hospitalares, então a gente precisa ir tocando novamente as vidas das pessoas, porque existe uma economia para ser tocada. Um país como o Brasil, por exemplo, que tem diversas comunidades, e no barracão moram 8 pessoas. Como é que fica o isolamento social nesse local? As pessoas que precisam, que vivem, que têm trabalhos que não são os seus empregos e os seus trabalhos que não são oficiais, né? Então, aquela pessoa que trabalha para comer, como é que ela vai comer? Aí não vai morrer, tem que ficar em casa para não morrer da pandemia, mas vai morrer de fome. Então, é algo muito complexo, que precisa ser analisado com muito carinho, deixando a partidarização de lado. Então, há sempre o meio termo, sabe? Os extremos são perigosos. É preciso pensar, acima de tudo, em salvar a vida das pessoas, em manter, né, a importância de se manter a coletividade, mas é importante também pensar naqueles que estão lá distantes, que não têm condições de produzir, de se alimentar. É preciso que o Estado possa prover. Então, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, eles não são gestores de empresa privada. Eles não têm que dar lucro e garantir que eu tenha dinheiro nos caixas quando eu sair da gestão. Muito pelo contrário. Eu cuido de pessoas. Então, nós temos que cuidar da nossa população. Essa é a diferença do presidente, do governador, dos governadores e dos prefeitos para um gestor de empresa privada. Eles não são gestores, eles são cargos públicos que têm que se preocupar com o povo, com cuidar da sua população. É isso que precisa ser dito, é isso que a gente precisa se esforçar, e é preciso que os profissionais da área de saúde sejam vistos de forma diferente, é preciso que a gente repense a saúde brasileira, porque deu prova de que muita coisa está errada. Ora, 1/3 dos contaminados no mundo dos profissionais da área de saúde são do Brasil. Então é preciso que a gente reveja essa situação para que, futuramente, nós tenhamos profissionais com maior qualidade, profissionais com mais dignidade e que possam fazer ainda mais a diferença em momentos como esse. Do Grafito 1, muita lição, muita lição. Conseguimos emplacar a presença de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, onde nós queríamos há muito tempo, onde era obrigatório, mas não vinha sendo cumprido. Então, através de todo esse processo que foi nefasto, né, para a sociedade, que ceifou tantas vidas, diante disso, foi que a gente veio conseguir a colocar, né, a mostrar a importância desse profissional. Para a sociedade, reconhecer que o fisioterapeuta não está somente, né, cuidando lá da perna quebrada do indivíduo, da reabilitação do AVC, né, que uma pessoa teve. E que existe terapia ocupacional, que teve que construir, né, toda uma atividade de vida diária das famílias que agora tinham mudado o seu dia a dia, né? Pessoas que iriam para o trabalho, agora estavam em casa trabalhando de forma remota e sentados na frente do computador, com a família, as crianças não estavam mais na escola, estavam dentro de casa. Então, o terapeuta ocupacional teve que entrar e mostrar a necessidade dessa adequação a uma nova rotina, a uma nova atividade, não só da vida diária, mas também da vida produtiva desse indivíduo, né? Porque nós sabemos que nos diversos lares a gente teve ainda mais comprometimento da saúde mental, porque as pessoas começaram a ficar extremamente preocupadas com o que estava acontecendo lá fora e trancados, uma mudança de vida brusca, né? Isso também acelerou o processo de adoecimento. E foi preciso o terapeuta ocupacional, foi preciso que o fisioterapeuta entrasse nos lares, mesmo que fosse de forma remota, né? Para trazer para uma nova situação de vida e de adequação toda essa sociedade. Então, é muito aprendizado para a gente, foi necessário rever uma série de pontos,
também de olhar para dentro de si mesmo e analisar o sistema conflito-crepito. É preciso sermos mais rápidos nas tomadas de decisão. Agora, no final do ano, nós tivemos a reunião de presidentes. Fazia muito tempo que nós não tínhamos reunião de presidente, tivemos 2 online esse ano, né? E nessa última reunião de presidentes foi discutido todo um refis, uma proposta do CREFITO 8 do Paraná, que foi endossada por todos os CREFITOS, a questão do refis. Foi preciso que todos os CREFITOS, inclusive o CREFITO 1, propôs uma visão diferente para o recém-formado, né? Aquele que está se graduando e pela primeira vez na história, o recém-formado dentro do sistema COFITO-CREFITOS agora tem um desconto, né? Foi necessário também rediscutir a questão da anuidade das clínicas, da pessoa jurídica, das empresas, porque realmente não produziram e tem toda uma carga tributária de impostos. Foi preciso congelar a anuidade e pedir ao COFITO, que foi atendido esse pedido, para que não houvesse aumento de sua anuidade, que pudesse ser parcelado em mais vezes, né? Que pudesse ter um desconto maior em janeiro no pagamento à vista, para que a gente pudesse também olhar para o nosso profissional, que foi um profissional que se dedicou tanto e que muitas vezes perdeu muito, e a gente precisa também fazer o dever de casa. É um aprendizado para, inclusive, o nosso DEFIS. Nós tivemos que correr atrás de EPIs também, porque a gente cobrava EPI do hospital, mas a gente parou para observar que os nossos fiscais não faziam fiscalização de forma correta, então tivemos que reaprender. Estamos agora fechando o 2020 e abrindo 2021 com um novo software do DEFIS, totalmente informatizado, totalmente digitalizado, e esse corre-corre foi por conta dessa pandemia. Então, o nosso fiscal não vai mais precisar pegar uma caneta para preencher um termo de visita, um auto de infração, vai ser tudo pelo celular, né? A própria autorização de uma rota, tudo que ele vai fazer vai ser de forma digital, no seu celular, né? Fazendo com que as fiscalizações sejam mais rápidas, que a gente possa cobrir e varrer esse território que é tão grande, 677 municípios do CREFITO 1, de forma mais rápida, né? Para que a gente possa também fiscalizar mais e possa estar mais perto da população, mais perto do paciente, mais perto do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Olhar para o ensino, para a formação, ficou muito claro que não dá para formar profissional da área de saúde em EAD. O EAD é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que ser um plus. Tem que ser um plus. Profissional formado à distância, ele não gera vínculos, ele não cria empatia. Aí vem uma pandemia como essa, e como é que fica toda essa situação? Né? Então, também ensinamento para que a gente possa observar que essa formação ela tem que ter mais qualidade. Essa formação ela precisa ser presencial. Né? Então, fez com que os conselhos também pudessem parar para analisar e chegar mais junto da formação. No CREFITO 1, nós temos a nossa Comissão de Desenvolvimento Científico e Educação e tem o CREFITO Jovem. E foi um momento que a gente pôde chegar junto, em parceria com a Benfísio, com a Reneto, para que a gente pudesse também chegar nesse profissional, nesse estagiário. A própria normativa do Ministério da Educação sobre estágio fez com que a gente pudesse ser muito rígido junto a esses profissionais que estavam recebendo estagiários, né? Exatamente para não expor o paciente, que está lá na ponta, não expor os outros profissionais e não expor o estagiário, que é o futuro profissional, né? Que está em formação e que vai ser, né? Os nossos soldados da linha de frente do amanhã. Para você ter uma ideia, nós tivemos casos de estágios de universidades de formação da fisioterapia, por exemplo, que mesmo com a pandemia se prolongaram e um estagiário, né, ou a presença do estagiário, do professor ali, fez com que, por exemplo, uma casa de repouso geriátrico tivesse a contaminação de pacientes. E isso estagiário não só da fisioterapia, não só da medicina, não só da enfermagem, mas de uma série de outras profissões. Então, era necessário realmente dar um freio, era necessário dar um passo atrás e reaprender e discutir. Então, é um momento de muito ensinamento, é preciso ter a humildade para se aprender com os próprios erros, é preciso ter coerência para cobrar, né, dos espaços, dos entes políticos, de fazer uma autocrítica, mas, acima de tudo, eu queria fechar esse momento, Alan, fazendo uma homenagem. Homenagear aos profissionais da área da saúde que estiveram desde o início na linha de frente, que arregaçaram as mangas, de peito aberto, que foram para o confronto. Os profissionais da área da saúde como um todo. Mas, em especial,
eu quero homenagear aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que assumiram a responsabilidade de mostrar à sociedade o que é fisioterapia, o que é terapia ocupacional num momento tão difícil para o planeta Terra como está sendo. Em especial, a minha homenagem àqueles que perderam as suas vidas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, aos seus parentes, aos seus familiares e às suas memórias. Fica aqui a minha homenagem, a homenagem do CREFITO 1, a homenagem dos conselheiros e de todos aqueles que fazem o CREFITO 1, os funcionários, o respeito por esses profissionais, por aqueles que foram contaminados e ficaram sequelados, por aqueles que foram contaminados, se curaram e voltaram para o fronte de batalha, né? Por aqueles, inclusive, que reconheceram as suas limitações e disseram, eu não posso ir, eu não posso ir. E tiveram também essa decisão madura de não comprometer o fronte de batalha, né? Então, a esses profissionais, a minha eterna admiração, a minha gratidão, e que nós possamos trabalhar um processo de aprimoramento, porque nós seremos testados outras vezes. E é preciso estar pronto. Preciso estar pronto, mas, acima de tudo, fica aqui um pedido à sociedade, que nós possamos cobrar dos nossos líderes políticos, né, mais respeito pelo profissional da saúde brasileira, mais respeito e cuidado com o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que foi e está sendo tão importante num momento como esse. Então, a todos eles, a minha gratidão, o meu reconhecimento e a minha homenagem, e fica aqui a homenagem, a gratidão, o reconhecimento de todo o CREFITO 1 nesse momento. Obrigado. Nós aqui agradecemos, doutor Silano, pela sua disponibilidade, né? Acho que foi uma conversa muito rica, né? A gente relembrou coisas e fatos muito importantes, talvez alguns até que não tenham chegado efetivamente ao conhecimento público, né, dos nossos profissionais, e que agora valeram muitos esclarecimentos, né, e muitas explicações. Então, agradecer ao senhor, né, desejar um feliz 2021, e eu espero que daqui a um ano a gente possa voltar a se encontrar aqui, fazendo uma retrospectiva de 2021, com melhores notícias, né, e com novas conquistas da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? Então, feliz 2021 para o senhor, bom, feliz 2021 para os nossos profissionais que estão nos acompanhando, e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, muito obrigado, e um 2021 de muito aprendizado para todos nós.